Olá a todos, o meu nome é João Santos, eu sou associado da Maze. Já há 2 anos que acompanho este projeto de medição de impacto com a Junior Achievement de Portugal, em conjunto com o nosso diretor António Miguel. Não podíamos deixar de começar por pedir as nossas desculpas por não podermos estar aí presencialmente. Infelizmente o António amanhã está a dar uma aula na Nova e eu faço os meus 30 aninhos, normalmente costumo tirar sempre o dia. Por isso, peço imensa desculpa, espero que seja uma boa Assembleia Geral, mas não queríamos deixar de fazer este vídeo para termos uma oportunidade de vos passar, com o contexto correto, todo o trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos anos e principalmente os resultados deste primeiro ano de medição completa de impacto a nível nacional. Posso já dizer que são resultados que superaram as nossas expectativas, especialmente em relação ao piloto que começámos por fazer no ano letivo 2016-2017. Por isso, espero que gostem. É natural que surjam algumas dúvidas. Se surgirem, por favor, reencaminhem diretamente através do Frederico, ou estamos completamente disponíveis para marcar uma call e falar com mais calma sobre estes resultados. Se calhar, antes de entrarmos especificamente nos dados, eu começava por dizer que para nós, para a Maze, o antigo Laboratório de Investimento Social, nós acreditamos que a medição de impacto é um processo vital, que todas as organizações do setor social deviam seguir com rigor e em conjunto com os seus principais stakeholders. E foi precisamente por isso que quando começámos a trabalhar, também, além de identificarmos todas as melhores práticas na área da medição de impacto para o empreendedorismo, um pouco por todo o mundo, também fizemos questão de fazer várias entrevistas com muitos dos associados da JAP para perceber exatamente o que é que cada parceiro JAP considerava que o impacto da JAP era no momento atual, também deveria eventualmente vir a ser, e assim desenvolvemos uma perspectiva o mais holística possível à volta do que é a missão a que nós nos estamos a propor ano letivo após ano letivo e se conseguimos definir uma imagem clara do que é o sucesso no cumprimento eventual dessa missão. Nós normalmente, quando trabalhamos medição de impacto e também noutros projetos, costumamos usar uma metodologia de gestão de projeto muito simples, separada em 4 fases. Nós temos sempre o diagnóstico, o desenho, a implementação e o suporte. Como vos falei há pouco, na fase diagnóstico, começámos por mapear as melhores práticas a nível mundial sobre membros da Junior Achievement Europe, membros da Junior Achievement nos Estados Unidos, organizações e alianças para o empreendedorismo e também algumas iniciativas mais focadas a nível local, como por exemplo no Reino Unido, para perceber exatamente que tipo de métricas e que tipo de metodologias é que costumam ser aplicadas nesta área e neste tema. A partir daí, acabou por ser claro que havia uma framework que tinha bastante mais potencial que as outras, tinha sido co-desenvolvida pela Junior Achievement Europe e é a framework chamada ASTEE, A-S-T-E-E, em que basicamente define 7 competências-chave a nível comportamental, não a nível técnico, que na opinião dos parceiros que desenvolveram esse esforço, cobrem todos os critérios-chave para se treinar a vertente não técnica de um empreendedor. E estas 7 dimensões são capacidade de planeamento, trabalho em equipa, lidar com incerteza e ambiguidade, capacidade de angariar recursos e comunicar em público, pensar de forma criativa, ter alguma literacia financeira e ser eficaz a gerir uma startup. Ser eficaz em empreender. É um termo ligeiramente vago, mas as questões que entram dentro desta dimensão são muito concretas. Basicamente, o que acabámos por fazer não foi redefinir a roda, mas foi sim utilizar isto como provavelmente a melhor base disponível nesta área para começarmos a trabalhar sobre ela e a partir daí criámos 2 questionários a serem utilizados numa metodologia muito simples chamada Distance Traveled ou Distância Viajada. Basicamente o que fazemos é recolher dados antes da intervenção ter lugar, recolhemos dados após a intervenção e, numa amostra larga o suficiente, se estivermos a conseguir registar progresso significativo nas métricas que nos importam,
Então, através da lei dos grandes números, podemos atribuir perdoem-me a expressão, alguma atribuição a este impacto que está a ser observado ao trabalho que, neste caso, a Junior Achievement está efetivamente a entregar no terreno. A partir daqui, pensámos também como é que poderíamos simplificar um pouco a comunicação desta análise de dados e criámos o acrónimo SPECIAL, que não é nada mais, nada menos do que um jogo de palavras em que utilizamos estas mesmas 7 dimensões, mas podemos simplesmente comunicar isto de uma forma muito mais curta e até, por exemplo, a nível visual, depois numa apresentação em PowerPoint, se quisermos, podemos, com esquemas de cores ou com gráficos, identificar qual é que é o tipo de pontuação que os participantes da JAP estão a ter no S, no P, no E, no C, no I, no A e no L, e assim perceber rapidamente quais é que são as dimensões em que eles estão a ter um bom desempenho e quais é que são as dimensões em que o desempenho está a ficar aquém das expectativas. Em termos de foco com os programas Junior Achievement Portugal, decidimos trabalhar exclusivamente com o programa à empresa, por ser o programa mais maduro, que trabalha tipicamente apenas com estudantes do 11º ou 12º ano, e assim são momentos que, se de facto decidirem começar a empreender, existe também um maior grau de atribuição à influência da Junior Achievement Portugal, porque simplesmente se estivermos a olhar para uma intervenção que tenha lugar no 9º ano, até efetivamente esse aluno acabar todo o seu percurso educativo e pensar em criar a sua própria empresa, vai-se passar demasiado tempo e é um salto maior poder tentar medir qual é que foi o impacto de uma intervenção que só poderá ser verificada após tanto tempo. Em termos de método de entrega, então, nós decidimos trabalhar com o Framework ST, só no programa à empresa, mas a forma como levamos este trabalho diretamente à sala de aula é através de uma plataforma muito simples que recomendamos, que não conhecíamos antes de desenvolvermos este projeto, porque também estivemos a mapear a melhor forma de entregar este questionário dentro das salas de aula e junto dos participantes. É uma plataforma chamada Typeform. Basicamente é um site que pode ser considerado competição da SurveyMonkey ou da Google Forms, em que basicamente eles permitem que qualquer pessoa crie um questionário de uma forma muito simples e interativa e depois partilhe esse questionário com um link que pode ser facilmente acedido e preenchido, quer seja num smartphone, quer seja num computador ou num tablet, e assim basicamente entregamos esse link dentro das salas de aula e junto da base de dados que a Junior Achievement tem para os alunos que estavam a fazer ou que estarão a fazer no futuro o programa à empresa, e assim é muito fácil fazermos um pedido de recolha de dados e agregarmos esses dados todos automaticamente, exportá-los para Excel e analisarmos. Portanto, numa introdução inicial, já sabem as competências-chave que queremos medir, sabem que estamos a utilizar a Framework ST, que está identificada como melhor prática a nível mundial na medição de impacto para o empreendedorismo. Para conseguirmos ter a captura e análise de dados, escolhemos a plataforma Typeform e passamos então agora para um resumo simples dos dados que recebemos no piloto, em que basicamente testámos todas estas nossas hipóteses durante o ano letivo de 2016-2017. Nós trabalhámos com cerca de 20 escolas em todo o país, 10 dentro de Lisboa e 10 fora de Lisboa, em diferentes regiões de Portugal, para garantirmos que temos representatividade suficiente na amostra e que ao mesmo tempo conseguimos testar este processo de comunicação em diferentes contextos. Após esta partilha, nós acabámos por ter 214 respostas finais de 161 estudantes, o que resultou em 53 alunos a submeter respostas válidas antes e depois de receberem o programa em empresa. Foi um valor abaixo do que estávamos à espera, é um valor insuficiente para uma boa análise estatística, mas o principal objetivo deste piloto acabou por ser cumprido, que era, de facto, testar todas as operações, testar o tipo de respostas que iríamos receber junto dos alunos após termos desenvolvido todo este questionário, que é um questionário relativamente longo, o tempo médio de preenchimento ronda os 10 minutos, e embora os resultados tenham andado
também em valores bastante modestos, com progressos perto de zero, às vezes abaixo de zero, sempre entre os menos 3% e os mais 3%. Acabámos por conseguir testar todo o processo e ganhar confiança para depois, neste ano passado, no ano letivo 2017-2018, relançar os questionários para toda a base de dados, para todos os alunos cujos voluntários conseguiram fazer essa comunicação, e acabámos por obter uma amostra significativamente maior, que já vamos passar a caracterizar daqui a nada. Olhando para os dados de 2017-18, nós temos de confessar que ficámos bastante surpreendidos em relação ao que tínhamos verificado no projeto piloto. Os resultados foram divididos em duas formas de análise e já as vamos caracterizar com calma, mas efetivamente o que acabámos por poder observar foi muito superior ao que tínhamos visto no piloto e houve apenas uma única alteração. Nós acrescentámos uma nova dimensão, que foi a dimensão de ética e consciência social, tendo em conta o feedback dos parceiros da JAP após o teste piloto e a partilha dos resultados. E basicamente, quando nós olhamos para o progresso individual de cada aluno, à medida que respondeu a este questionário Typeform e basicamente classificou o seu nível de confiança ou de familiaridade com diferentes dimensões que depois agregadas formam estas 7 competências-chave que eu descrevi há pouco: a literacia financeira, a angariação de recursos, a gestão eficaz de startups, a capacidade de planeamento, a criatividade, etc. Nós podemos ver, fazendo perguntas parecidas de diferentes formas, se existe consistência no questionário, que é bastante importante. Conseguimos ver se o aluno respondeu tudo à pressa ou não, e também filtramos isso. E, por fim, existindo um questionário bem preenchido e respondido com bastante cuidado, podemos observar ao longo de toda a amostra se de facto os alunos, na sua maioria, sentem que, graças a este programa, desenvolveram as suas competências específicas em cada uma destas dimensões, e é isto que consideramos impacto. Por isso, quando nós olhamos para o progresso individual de cada aluno, ficou claro que o trabalho em equipa, a gestão eficaz de startups e a ética e a consciência social foram as áreas onde se observaram melhorias positivas, mas de longe as mais modestas, respectivamente com 2,6%, 3,9% e 2,95%. Isto são valores percentuais positivos, quer dizer que sempre que os alunos se classificavam de 1 a 7, em média, após receberem o programa à empresa, essas classificações subiram todas nestes valores percentuais. Aqui o que é importante nesta análise não é especificamente estamos a falar de 2,6% ou de 5%, interessa apenas perceber se estamos a falar de 0, de menos 10 ou de mais 30, por exemplo. São valores indicativos que, em conjunto com as outras medidas que utilizamos e em conjunto com o feedback que a Junior Achievement Portugal já recolhe, nos permitem pintar um quadro muito mais claro sobre onde é que a Junior Achievement está de facto a conseguir ter impacto junto destes participantes. Se nós virarmos a moeda e olharmos para as zonas em que conseguimos registrar o maior progresso, de longe temos em primeiro lugar a literacia financeira, com um progresso à volta dos 13,27%. Esta fica seguida da capacidade de angariar recursos e comunicar em público, que teve 11,46% de melhoria. E por fim temos no top 3 a gestão da ambiguidade e da incerteza, com uma melhoria de 10,92%. Nós achamos que isto acaba por ter resultados bastante relevantes porque, sendo todas elas áreas relativamente pouco trabalhadas no ensino obrigatório, isto permite-nos posicionar a JAP e o programa à empresa como um complemento válido para a oferta educativa pública. E, tanto dentro do sistema público como do sistema privado, fica assim provado que esta intervenção vem preencher uma necessidade que nem sempre é satisfeita, e assim podemos formar jovens com uma mente mais aberta, menos aversa ao risco, mais ok com a incerteza e com situações desconhecidas,
e simplesmente mais estruturada e com conhecimentos básicos do ponto de vista financeiro. Nós depois também acabámos de produzir hoje e de partilhar com o Frederico o relatório de impacto, onde vão poder olhar para estes dados com bastante mais calma. Aqui, naturalmente, neste formato de vídeo, nós tentamos sempre digerir a mensagem nos seus pontos mais chave e nós basicamente dividimos o impacto em duas áreas. Uma foi, olhando para a média de toda a amostra, perceber onde é que a média está antes e depois e ver essa diferença percentual. A outra análise foi perceber quanto é que um aluno individualmente evoluiu antes e depois, dentro da mesma escala, para cada uma das 7 dimensões. Por exemplo, um aluno registou uma melhoria de 10% na literacia financeira. E depois, fazendo isto para todos os alunos, perceber quanto é que a média evoluiu, nessa mesma métrica. Estes resultados de que eu acabei de falar são sempre resultados de média do progresso individual de todos os alunos. Se quiserem ver os resultados de como é que estava toda a média nacional antes e depois e ver essa diferença percentual, eu sei que isto é ligeiramente confuso, mas estamos a falar de outra análise e esses resultados estão no relatório de impacto que, se quiserem, o Frederico pode já partilhar convosco no seu formato rascunho praticamente pronto para press release. Em termos de próximos passos, e eu peço desculpa, mas tenho mesmo de terminar, nós sentimos que os resultados deste ano letivo foram significativos e positivos o suficiente para influenciarem a estratégia de comunicação da JAP para o ano 2018-2019. Nós MEIs, ao longo dos próximos 12 meses e dentro da proposta de trabalho que já tínhamos validado entre ambas as partes, vamos continuar a prestar suporte à JAP, especialmente na internalização deste sistema de medição de impacto, para que seja muito fácil à própria equipa da JAP continuar a fazer este trabalho de análise sem qualquer apoio da nossa parte no futuro. Vamos ainda também facilitar, sempre que for necessário, a explicação de todo o trabalho feito até à data, através de entrevistas ou chamadas telefónicas com membros internacionais da rede Junior Achievement, para podermos promover a visão que a JAP teve há uns anos e todo o compromisso e recursos que têm sido facilitados para este fim, reconhecendo que a medição de impacto pode ser um ponto-chave na evolução de uma organização, tanto do ponto de vista da intervenção no terreno como do ponto de vista financeiro e de relações com parceiros. E também iremos produzir o relatório de impacto para o ano letivo de 2018 e 2019. Mas o meu ponto é, tendo em conta estes resultados positivos, nós sugerimos que a forma como a JAP se relaciona com os seus parceiros basicamente seja polida ou redesenhada tendo em conta os dados que vamos continuar a ter e que já temos do ano passado. Basicamente, se nós, além da zona de maior progresso, que conseguimos provar que a empresa consegue gerar, se nós, além desses progressos médios, conseguimos ter um cálculo do custo unitário por participante do programa à empresa, nós conseguimos comunicar facilmente que entregar o programa à empresa a um único aluno custa em média X e é expectável que, em média, esse aluno registre a seguinte evolução. Isto permite-nos, basicamente, redefinir a proposta de valor deste programa exclusivamente para, perdoem-me a expressão em inglês, um value for money muito mais claro e para um potencial associado, um potencial parceiro, perceber diretamente que tipo de competências é que estão efetivamente a ser trabalhadas, acaba por ser uma conversa muito mais produtiva e eficaz para percebermos se é uma parceria que deve acontecer e se as duas organizações estão alinhadas ou não. Depois da redefinição da proposta de valor e deste cálculo do custo unitário por participante do programa, sugerimos a elaboração de um pequeno vídeo interessante, mas ao mesmo tempo simples, nunca mais de 2 minutos,
fácil de partilhar online, simplesmente para ações de marketing e de gestão de parcerias. Fechando este vídeo, gostava de também tranquilizar-vos dizendo que, sim, todo este trabalho da Framework ST é um questionário que depende da qualidade que os alunos entregarem. Se os alunos responderem mal, o que vai sair de lá basicamente é lixo, mas nós fizemos vários testes para filtrar essas respostas erradas. Mas ao mesmo tempo, dentro do nosso sistema, nós utilizámos a ASTI como a grande base, porque é aí que nós depois até eventualmente podemos ter comparabilidade com outras organizações internacionais, mas também desenhámos exclusivamente para a JAP testes de escolha múltipla focados na parte técnica do empreendedorismo, focados em estratégias de pricing, focados em o que é uma demonstração de resultados, o que é uma SWOT. E fizemos 2 testes parecidos e bastante difíceis para filtrar potencialmente algum conhecimento prévio. Esses testes foram desenhados exclusivamente com matéria do programa à empresa. Os alunos nunca receberam a correção, por isso, antes e depois conseguimos ver exatamente se, além das melhorias comportamentais que os alunos reportam, efetivamente no fim do dia eles aprenderam melhor o que é cada uma das vertentes técnicas-chave do empreendedorismo. E esses resultados foram positivos, numa amostra final de 91 alunos com respostas válidas na primeira e na segunda medição. Se não me engano, tivemos cerca de 500 respostas no primeiro teste e depois o valor baixou significativamente no segundo. É uma das aprendizagens que está registada no nosso relatório. Mas tivemos uma melhoria significativa, porque a nota dos alunos subiu cerca de 18% do primeiro ponto para o segundo, numa escala de 16, sendo 16 a nota máxima. O primeiro teste esteve à volta dos 6 valores e o segundo teste esteve perto dos 7.5, o que mostra que sim, de facto o teste era difícil, mas houve progresso e os alunos conseguiram aprender um pouco mais através do programa empresa, sendo que, especialmente, nós estamos a entregar um segundo ponto de medição muito perto do fim do ano, em que os alunos têm testes, têm muitos pedidos diferentes de tipos de atividades curriculares que foram sempre recebendo, por isso é sempre um desafio recolher estes dados, mas como as amostras foram largas o suficientes, produziram resultados positivos, que também foram significativos o suficiente para hoje podermos dizer que consideramos que o projeto foi um sucesso. Todos estes resultados devem ser analisados nunca em vácuo, mas sim como um complemento dos próximos anos, e se tivermos resultados consistentes, aí sim vamos ter a confiança necessária para poder comunicar verdadeiramente o que está a acontecer todos os dias. Por agora temos um primeiro sinal muito positivo através de uma amostra significativa. Eu dou este vídeo como fechado. É natural que surjam perguntas. Eu sei que não é o formato ideal para estarmos a comunicar e por isso peço desculpa mais uma vez, mas teremos todo o gosto em, se quiserem, depois marcar chamadas diretamente ou trocar alguns e-mails para explicar tudo o que não ficar claro depois de verem o nosso relatório de impacto para este ano. Esperamos que estejam satisfeitos com estes resultados. Nós certamente ficamos e espero que tenham um bom ano e desejamos o maior sucesso para a Junior Achievement Portugal. Muito obrigado.